diz que eu seja tão parecido a Jesus que quando Cristo volte, você encontra um rosto que parece comigo. Entrei no carro e a primeira coisa que a minha esposa fez foi o quê? Olhou para mim e falou: o que é que você fez? Fotos tão bonitos para mim. Mulheres queridas, moçada, será que a gente é tão parecido a Jesus? Será que você vai ser tão parecido a Jesus até o domingo e dali para frente, para que toda Santa Catarina encontre um rosto familiar quando Jesus voltar? Uma trend no TikTok me impactou dias atrás. Você deve ter visto também. E essa trend dizia várias imagens nostálgicas de pessoas dizendo: poxa, foi tão bom o começo foi tão gostoso, o começo das coisas é tão lindo que eu gostaria de voltar a morar no começo das coisas. Lembram disso? É tão bom quando começa o namoro, tão bom quando começa na faculdade, tão bom quando começa uma nova fase, tão bom quando começa uma nova experiência, que depois perde a graça. Eu queria voltar a morar no começo das coisas. Jovem querido, foi ali que eu pensei em você aqui. Talvez você está sentado aqui nesse pôr do sol dizendo: ah, como eu queria voltar ao berço da minha mãe, ao útero dos meus pais, eu queria voltar ao primeiro batismo, eu queria voltar quando era virgem, eu queria voltar quando não tinha me drogado, eu queria voltar quando não sabia nem o gosto do álcool, eu queria voltar quando a minha língua era controlada, eu queria voltar quando não tinha meus traumas, minhas ansiedades, minhas angústias, eu queria voltar, e jovem, você não vai voltar. Porque eu não vim aqui te apresentar o que é que você tem que voltar. Através dos teus olhos, eu quero te apresentar o que você tem que sonhar. Pendurar no varal da sua imaginação os sonhos mais lindos de um Deus que diz: estou aqui para te abençoar, te amar, te beijar, te salvar. Amém? Você ouviu Palavra Viva. ZYR 745. Divine, Calor, Pernambuco. Já baixou o aplicativo da Nova? Baixe agora e acompanhe nossa programação de qualquer lugar. Procure na App Store do seu celular. Nova FM Caruaru. Baixe e curta nossa programação disponível para sistema Android. Atitude Jeans. Conforto e a versatilidade que você precisa. Venha para nossas lojas conferir. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. São peças irresistíveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas da Fábrica da Moda e do Polo Caruaru. Jeans é com atitude. Lojão dos Bones. Trabalhamos com moda bebê infantil. Vestimos do recém-nascido até 10 anos. Passamos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Rua São Sebastião 319, Loja 12, bairro Nossa Senhora das Dores. Instagram, @Lojão dos Bones. WhatsApp, 8137211375. Lojão dos Bones. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! E hoje que dia é? Quinta-feira. Dia 13. Dia 13. Jesus amado. Hoje é dia 13, uma quinta-feira. Mas esse é o dia que Deus fez para que a gente possa se alegrar nele. Essa quinta-feira seja uma quinta-feira de bênção, de paz, de prosperidade, de cura divina, né? De vida para você. Amém? E nós iremos, nesse momento, fazer um convite para você de antemão. Domingo, 9h30 da manhã, encontro de adoradores. Só os verdadeiros, que o Senhor mande para lá. Os verdadeiros adoradores.
E no domingo à noite, às 18 horas, culto vespertino, estaremos lá celebrando a vida para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos confessar a palavra de Deus naquilo que temos, somos e podemos, e declarar aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas, porque a nossa fé começa em casa. Diga, a minha fé começa em casa. começa em casa. Então, está no ar o programa Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. Amém. Vamos orar e vamos confessar em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, respire e fale alto, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Declare forte, eu posso viver em paz. Eu posso viver em Com paz, saúde. com saúde, Livre das contaminações do mundo. livre das contaminações do mundo. Eu posso ligar e desligar coisas no céu. Eu posso ligar e desligar coisas no céu. Eu posso pedir o que eu quiser, segundo a vontade de Deus. Eu posso pedir o que eu quiser, segundo a vontade de Deus. Eu posso vencer na tribulação. Eu posso vencer na tribulação. Eu posso vencer na tentação. Eu posso vencer na tentação. Eu posso andar na orientação do Espírito. Eu posso andar na orientação do Espírito. E as portas do inferno E as portas do inferno não resistirão, não resistirão, não prevalecerão não prevalecerão contra a minha vida. contra a minha vida. Eu posso andar Eu posso andar na graça, na graça, no favor no favor do Deus poderoso. do Deus poderoso. Posso testemunhar Posso o testemunhar poder de Deus. o poder de Deus. Eu posso adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus. Eu posso viver dias de céus Eu posso viver dias de céu sobre essa terra. sobre esta terra. Eu posso cantar. Eu posso cantar. Eu posso pular. Eu posso pular. Eu posso dançar. Eu posso dançar. Eu posso gritar. Eu posso gritar. E eu posso correr E eu posso correr para o alvo, para o alvo, que é Cristo Jesus. que é Cristo Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, te apresento este dia. Vá adiante, Senhor, cuidando dos nossos caminhos, Senhor, abrindo porta que nos Nome de conduza Jesus. à vitória. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Começa agora o programa Conexão. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amados, nessa quinta-feira, Deus, eu tinha uma palavra que era a continuação de ontem, mas quando eu acordei umas 5 e pouca da manhã, e eu começando a buscar ao Senhor em espírito, Ele mandou essa palavra para mim e para você. Diga assim, a minha fé começa em casa. A minha fé começa em casa. E eu quero trazer para você uma forma de abertura de mente. Diga, é fatal os meus ouvidos. É fatal nos meus ouvidos. Amados, qual o mais fácil? Falar mal, falar problema ou confessar a palavra? E aí, Jean? Qual é mais fácil? Vou fazer a palavra. Pois eu vou dizer o contrário. O mais fácil é falar do problema, é falar da dificuldade. Eu nunca vejo ninguém assim chegando perto de mim dizendo, pastor, eu sou mais do que vencedor. O povo chega para mim e diz, pastor, o negócio está feio. Aí começa a contar aquelas lamúrias, aquelas histórias, tapioca molhou beiju, beiju molhou tapioca e por aí vai. Qual o mais fácil? Falar a fé, a palavra ou falar o problema? Lógico, falar o problema. Qual o mais fácil? Falar de miséria, doença ou de prosperidade e saúde? Eu nunca vi, sou sincero, ó, diante de Deus, eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer, pastor, eu estou bem. Eu estou bem, estou rico. Pastor, estou em paz. Não. As pessoas falam aquilo que sentem, falam aquilo que vê. E nós não fomos chamados para viver de acordo com aquilo que vemos,
ou sentimos. Fomos chamados por Deus para vivermos por fé. Qual o mais fácil? Amaldiçoar ou profetizar? Amaldiçoar. Mesmo que a gente não queira falar, né? Mais fácil é amaldiçoar. Não presta, não dá, não vai dar certo. E por aí vai. Qual o mais fácil? Falar bênção ou falar maldições? E nisso, trazendo para vocês, nessa manhã de quinta-feira, Salmo 127, o verso 1, que diz assim: edificando a casa. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser o nosso socorro bem presente. Deus tem que ser o nosso baluarte. Amados, edificar a casa, muitas vezes as pessoas pensam que é fazer um alicerce bem feito, com pedra, tijolo, areia. E eu te digo uma coisa, na vida do cristão, edificar a sua casa, seu casamento, suas finanças, está nas palavras. Está na forma da fé, da forma que você crê. A Bíblia nos diz, lá em Mateus, capítulo 7, 24, vai falar agora para o homem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola a destrói com as suas próprias palavras. O homem que fundamenta, alicerça sua casa com a palavra de Deus. O homem tem um papel de sacerdote do lar. Por isso ele deve ter fé. Entenda, sabemos que no mundo teremos aflição. E o interessante que eu estudando ontem, a gente vai descobrindo as coisas de Deus, né? A palavra de Deus é rica, infinita. E nisso a palavra do Senhor dizia: no mundo tereis aflição. E tende bom ano. Essa palavra bom ano, no original é assim: no mundo tereis aflições, mas tenha coração. Todas as vezes que você perde o coração de algo, aqui dali azeda. Quando você tinha uma falta de emprego, vou dar um exemplo aqui bem fácil, né? Você tinha uma falta de emprego, naquele momento, você orando, jejuando, a porta de emprego se abre, você dá testemunho na igreja, conta para todo mundo que é uma bênção. Quando passa meses, você começa a tirar o coração de lá. O trabalho não presta, o salário é pouco, trabalho muito. Então a Bíblia está dizendo assim: ó, no mundo tereis aflições, mas tenha coração. Não tire seu coração, foque. Não tire seu coração da sua casa. Não tire o seu coração da sua esposa. Não tire o coração dos seus filhos. Não tire o coração da igreja. Não tire o coração do seu pastor. Porque o pastor, ele é até bom, sabe? Quando lhe serve. Mas quando ele deixa de lhe servir, mas começa a lhe corrigir, você perde o ânimo, você perde o coração. E nisso, traz para dentro de casa. Eu vou contar uma historinha aqui que está queimando meu coração. Deus me ajuda. Certa vez, uma criança de 4, 5 anos de idade, e sempre ia para a igreja com seus pais. E naquele momento, quando o pai e a mãe chegavam em casa e começavam a falar mal do pastor. E aquele pastor é duas caras, aquele pastor é falso, aquele pastor tem duas caras. E aquela criança começou a ver: o pastor da igreja tem duas caras. O pastor, certo dia, graça e paz, posso trazer, ô pastor amado, aquela falsidade toda, misericórdia. Aquela falsidade toda, pensar que não, o menino começa a rodear o pastor, e vai para um lado, vai para outro, e o pastor se incomoda. Por quê? Naquela casa, aquela criança tão imperativa na igreja, mas estava parado, fixo nele, e olhava para um lado, olhava para o outro, ia para trás dele, ia para frente dele, e naquele momento o pastor disse: meu filho, o que é que você quer? Estou procurando a outra cara, pastor. Eu disse: que cara? Meu pai e minha mãe dizem que o senhor tem duas caras. E veja, a fé começa a ser destruída onde? Em casa. Quantos filhos estão aí desigrejados, essa palavra é, por causa do pai e a mãe que não tem fé, que começa a destruir sua casa com a palavra que muitas vezes é maldição, é praga, é peste, é isso, aquilo, outro. Tirou o coração não está mais no ministério, o coração não está mais na obra, o coração não mais está em Deus, o coração não está mais no evangelho, e tudo pesa. Amados, a fé começa em casa, diga isso. A fé começa em casa. E a Bíblia diz, em Marcos 10, 9, portanto que Deus uniu, ninguém separe. E aí começa
as maledicências dentro de casa. Eu vi uma forma de frase, eu falei ontem na igreja, no culto, que é assim: o Espírito Santo, ele nos compele, ele nos impila, assim, aquela forma de impulso para falarmos bênçãos, milagres, prodígios, profetizar no meio do caos. Mas acontece que existe outro Espírito que te conduz, te impele para você falar mal, fofocar, para que você amaldiçoe, para que você traga maldições para dentro da sua casa. Veja o que eu digo para você: a fé começa em casa, então comece abençoando tudo que você tem. Abençoe. Talvez você chegou numa casa e você a casa é a bênção de Deus. Deus me deu a casa, quando pensar que meu coração deixou de estar na casa. E começa a haver brigas, contendas, confusões, dissensões. Na igreja a mesma coisa. Está na igreja, a igreja é uma bênção. Mas no mundo tereis aflições, tenha bom ano. Não é bom ano, tenha coração. Não tire o seu coração do propósito que Deus tem para você. Volte-se para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 11, verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sabe o que eu faço? Eu faço para os meus filhos, faço para a minha esposa, faço para os meus netos, faço para a minha agora, nora, né? Nora. E aí a gente faz o seguinte: a gente pega a palavra e coloca. E repousará sobre Janaína o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. Isso é profetizar. Isso é fé dentro de casa. Isso é colocar o coração voltado para fazer a vontade de Deus. Eu te digo mais ainda: o que é que você tem dito dentro da sua casa? O que é que você tem colocado na mesa quando você senta? Será que a tua mesa é uma mesa de escarnecedores? Será que teu quarto é um lugar de antro, de falar mal da vida do povo? A Bíblia diz que nosso quarto, entenda, é um altar. A mesa nossa tem que ser uma mesa de bênção. E isso você começa a tirar a bênção, a fé, o amor dentro de casa. E você começa a fazer tudo aquilo que é para agradar ao inimigo. Eu declaro sobre mim, Isaías 11, verso 2, o Espírito do Senhor repousará sobre minha vida, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. E eu profetizo sobre os meus filhos, e o Espírito do Senhor repousará sobre Anderson Gustavo, sobre o Dedé Felipe, sobre o meu neto, sobre João Miguel, sobre minha nora Bárbara, o Espírito de sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito que traz poder, o Espírito que dá conhecimento, temor do Senhor. Isso é fé. Isso é colocar fé dentro da sua casa. É você ver os seus e aquilo que você tem como uma bênção e não como um peso, como uma maldição. Amados, o Espírito do Senhor, a presença do Espírito Santo, revela-se no fruto que produz o caráter ou a personalidade da pessoa. Quem é cheio do Espírito Santo anda pela fé. Quem é cheio do Espírito Santo fala fé. Quem é cheio do Espírito Santo fala do amor de Deus. Amados, sabedoria, poder de discernir a natureza das coisas é dada pelo Espírito Santo. E isso começa em casa. Diga assim: o meu culto, a minha adoração, começa na minha casa. Amados, entendimento, poder de diferenciar o bem e o mal. Conselho, o dom de formular conclusões certas. Poder e fortaleza, a energia necessária por pôr em prática conclusões. Conhecimento de Deus forma-se de dentro da comunhão amorosa com Ele, através do seu Espírito. Amor, um temor absolvido pela reverência. Tudo começa a ruir na vida de um lar quando acaba o respeito, acaba a reverência, porque a nossa casa é uma casa chamada casa de oração. É uma casa de bênção. Então o teu culto começa em casa, a tua fé começa em casa, o teu respeito começa em casa. Se tudo está dando errado na sua casa, é porque algo está fora do propósito de Deus. Pastor, eu não sei mais o que fazer com esse filho. Entrega nas mãos do Senhor. Pastor, eu não sei mais o que fazer com meu marido. Entrega nas mãos do Senhor. Pastor, minhas finanças. Meu irmão, minha irmã, finanças. O Senhor é dono do ouro e da prata. E tem uma coisa: prata e ouro não é da terra, é dos céus. Então, o que você muitas vezes está pedindo errado.
Você está pedindo, Deus me dá dinheiro para pagar a conta. Peça sementes, porque Deus é que dá semente ao que semeia e pão para o que come. A fé começa em casa, não vai faltar. Vai sobrar. Se você declarar isso, amados, você vai ver que aquilo que você fala vai acontecer. Então, a fé começa em casa, a saúde começa em casa, o milagre acontece em casa, para que você possa ser uma bênção no teu trabalho, na rua, na tua igreja, no teu colégio, aonde quer que você vá. Mas se você não tem fé em casa, só vê e só fala problemas. Eu já participo de muitas formas de aconselhamento, né? Não é mentoria não, viu? Sou coach não. Eu estou falando de aconselhamento bíblico. E ali as pessoas começam a contar os fragalhos, as desilusões, as formas de fracassos. E eu fico olhando aquilo dali, tudo com uma forma de crença, de fé, tudo como é medo que acontece nos lares. E Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez. Aí se você identifica o medo dentro da sua casa, reconheçam e acabe com ele. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Pare de falar coisas erradas. Pare de falar coisas que vão atrair demônios. Pare de falar doença. Pare de falar o mal. Dê existência àquilo que você quer viver. Em 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Se você tem um coração dentro da sua casa, o medo vai-se embora. Tanta gente tem medo de separar, aí vai fazer feito Jó. Aquilo que eu temia, me sobreveio. Tanta gente tem medo de ficar desempregado, vai acontecer como a vida de Jó. Pare de gerar coisas dentro da sua casa. A fé começa em casa. Para você que é comerciante, hoje é a feira de Caruaru. Uma vez eu cheguei para uma pessoa e aquela pessoa começou a murmurar. É porque o movimento está fraco, é porque eu só estou fazendo isso, só atendo 10 fregueses, às vezes eu consigo 12. Aí eu disse, tu já saíste de casa dizendo quantas pessoas tu quer atender durante o dia? Aí aquela pessoa disse, não, eu sei que hoje é fraco, sabe tua boca, e começa a dizer, hoje eu vou atender 25, tu consegue atender 25 pessoas? Eu disse, consigo. Aí parou. Quando foi no outro dia, eu cheguei para ele e disse, e aí? Eu disse, atendi 26. O que ele falou, ele conseguiu fazer mais. Aí você sai de casa e diz, eita, hoje é 13, hoje é feira, hoje não vai dar nada. A conversa do comerciante, a lábia do comerciante, hoje não vai dar nem pro sal. Ô abençoado, tu tá declarando que não vai dar nem pro sal. Qual é o alimento mais barato, Jana? O sal. Aí não vai dar para comprar 1 quilo de sal, não é? Você tem que sair de casa dizendo aquilo que você quer viver. Vou sair de casa, vou voltar com uma peça, vou vender tudo e tudo à vista no dinheiro, no cash. Olha, mudou com certeza. Sair de casa em paz, eu saio, em paz voltarei. Amados, viver aquilo que é a vontade de Deus nunca vai ser aquilo que sai do seu coração, mas vai ser daquilo que sai do coração de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Quando você fala a fé começa na sua casa. Você está vivendo aquilo que você fala na sua casa. Ih, pastor, complicou, certo? Descomplique agora. Comece a trazer à existência coisas que você deseja viver. Veja, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você tem o amor de Deus derramado no seu coração, prepare-se. No mundo tereis aflições, mas eu não vou tirar o meu coração de onde eu estou. Esse bom ânimo que a gente muitas vezes fala, é para a gente não perder a alegria, né? A gente está aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, humanamente falando, é pesado. A gente podia colocar gravações, podia colocar uma forma de outras pessoas, mas Deus nos chamou para isso. Então meu coração tem que estar voltado naquilo que é a vontade de quem? Minha ou de Deus? De Deus. Então aquilo que Deus está falando para você. Há uma coisa bem interessante, eu tenho uma Bíblia amplificada em casa, alguns livros. Essa Bíblia amplificada, ela é nos Estados Unidos, alguns livros eu tenho traduzido. Em 1 João, capítulo 4, verso 18 ao 19, na Bíblia amplificada, diz assim, filhinhos,
Não amemos meramente na teoria ou em palavras, mas em feitos e na verdade, em prática e sinceridade. Por isso, nós vamos conhecer, perceber, reconhecer, compreender que nós somos da verdade e podemos tranquilizar, aquietar, conciliar e pacificar nosso coração em sua presença. Emanuel, Deus está comigo. Eu posso acalmar meu coração na presença do Senhor. Eu não posso tirar o meu coração da presença de Deus. E nisso, conserve-se livre de tudo aquilo que possa tirar você do centro da vontade de Deus. A fé começa em casa. O homem, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então vamos colocar a praticidade, trazer verdade, trazer vida, trazer paz, trazer alegria. Veja, em Hebreus capítulo 13, verso 5, eu estou gripado não, viu? É só o ambiente mesmo que está fazendo isso comigo. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: Vocês têm, porque Deus, conserve-se livre do amor ao dinheiro, contente com o que você tem. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem crê dê glória. Glória a Deus. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, amados. Não temerei o que me pode fazer os homens. Lembre-se dos seus líderes que lhe falavam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. A paz. A gente muitas vezes lê somente Hebreus 13, 8. Mas comece a ler. Veja esse verso 7. Lembre-se dos seus líderes que lhe falavam da palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Se o povo de Deus colocasse em prática, esses que estão ouvindo a rádio, tudo que nós pregamos aqui, eu não estou pregando eu acho, eu penso, eu imagino, não. Estou pregando aquilo que é a verdade. Não a realidade. O mundo é o caos. Mas a verdade vai trazer luz no meio das trevas. A verdade vai trazer cura em meio à doença. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará. Então, eu conhecendo a verdade, eu não vou estar escravo de uma situação, de uma realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha o coração voltado para a sua casa, seus filhos, seu ministério. Você vai ver que Deus está no comando quando você entrega para Ele. Porque Deus, Ele não fez fantoche. Deus não pegou homens e fez robô. Deus fez o homem com uma palavra, que eu não gosto dessa palavra. Porque o nosso vernáculo, o nosso vocabulário, né? Tem o nome, o Aurélio, né? Como é que chama agora? Livre-arbítrio. Livre ato de julgar os outros. Eu não quero isso. Eu tenho o livre acesso de escolher aquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Mas se eu obedeço, se eu escuto, a palavra do Senhor nos diz: se quiseres e se me obedeceres, comerão o melhor dessa terra. A tua casa será uma casa chamada casa de bênção, se você começar a parar de murmurar e começar a falar das coisas de Deus. Comece a dar existência daquilo que você quer que aconteça. Meu Deus, Ele materializa coisas. Meu Deus, Ele faz coisas que aconteçam na minha vida e na sua vida. Pare para pensar um pouco. A Bíblia Sagrada nunca vai levar você para um caminho de morte. Pelo contrário, vai levar você para um caminho de vida. E nisto eu trago para você a palavra do Senhor. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando ao homem maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, os meus adversários, o que tropeçam, caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Uma coisa pedi ao Senhor, que meu coração não saia da sua presença. Ter bom ânimo é isso. Ter fé é isso. É você começar a declarar aquilo que é a vontade de Deus sobre vossas vidas. Vou terminar com esse versículo. Salmo 46, 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, na tribulação. Por isso, não temeremos, embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar,
eu confiarei no Senhor e vou declarar fé aonde quer que eu esteja, porque nós vivemos por fé e não pelo que vista. Mude agora o contexto da tua história. Aonde você está? Na feira, você que está como ambulante, você que é taxista, você que é mototaxista, você que é padeiro, você que trabalha a noite toda, começa a declarar o que você quer viver hoje pela fé na sua casa. Levante as mãos, convide o Espírito Santo coloca palavras na minha boca daquilo que é a vontade de Deus e não a minha, e declarando: Senhor, o que o Senhor quer mais de mim? Eu declaro todos os dias: Senhor, tira mais de mim e dá-me mais de ti. Se você fizer isso, você vai andar em luz e repleta santidade para a presença de Deus. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui 7h30 com a palavra da fé em minha casa. E você vai viver dias de céus para a glória de Deus. Quem foi abençoado, dê glória a Deus. Quem interagiu conosco, Jana, nessa quinta-feira, dia 13 de novembro. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Quem interagiu hoje foi Antônia Sobral, Zezo, Lourdes, Irmã Célia, Rosilene, Valéria Fernandes, Ana Monteiro, Cineide, Janaína Santos, Erilson, Luciana Romilda, Márcio, Bia, Joelma Guimarães, Leandro, Aparecida, Irani Freitas, Vilma, Raif, Valéria, Joséilda, Eliane, Gustavo Lopes, Meu filho, Deus te abençoe. Ilze Ciro, Cecília, Alex, Joséilda, irmão Zé Marques, Ana Cláudia, Gabriele, Muniz, Karen Vaz, Edinalva, Janaína Rafaela, Marília, Carla Gomes, Lourdes Barbosa, Geisa, irmã Cleonice, Genivalda, Amanda, Aline e Severina. Glória a Deus. Temos aqui aqueles que interagiram pelo WhatsApp da rádio 998195656. Já decorei esse telefone. Andresa, orar pela família. Josilene Barbosa, orar pela mãe Terezinha, não é isso? A mãe Terezinha. Maria de Lourdes, orar pelas provas. Everaldo. Edna Cíntia Lages. Acho que é Bianca. Branca Silva. Gilda Almena. Paula do Boa Vista. Cida Taquara, orar pelos enfermos e família. Lourdes, é de São Caetano, né, irmã? Essa irmã? Lourdes, lá de São Caetano, um abraço. Pastor Ismael, amados aqueles que fazem parte dessa igreja. Evandro Sobral, né? Está aqui. Vamos orar por todos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Profetize fé, viva fé. Vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Paizinho querido, Deus amado, Deus santo, Pai, esse pessoal aqui, Senhor, que interagiu conosco, esses irmãos da fé, que toda manhã está aqui conosco, Andresa, Joselene, Maria Lourdes, Everaldo, Edna, Gilda, Pai, Cida Taquara, Lourdes, lá de São Caetano, Evandro Sobral, Bianca Silva, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a Tua mão poderosa sobre eles, aqueles que estão pedindo, desejando, anelando com o coração, que o Senhor possa conceder a fé que gera vida, a fé que move montanhas, a fé que traz cura, a fé que traz provisão. Pai, abençoe esse povo, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de milagres, prodígios e livramentos, e também, Pai, recursos financeiros, sementes chegando na vida desse povo. Deus, abençoa a Tua igreja, para que ela possa estar adornada com a Tua glória e possamos reinar em vida, de glória em glória e vitória em vitória, em nome de Jesus. E aqueles que creem, diz amém. Receba a bênção de Deus, mais uma vez, nessa manhã. Que a graça do Senhor nosso Deus e que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos os ouvintes nessa programação. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus.
eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu queria que você declarasse assim: eu e minha casa Eu e minha casa servimos ao Senhor servimos ao Senhor com alegria. com alegria. Seja a tua confissão de fé. Dia de paz e de bênção. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também sou. E você? Paz.